Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre imunidade adaptativa e eu queria começar essa aula fazendo uma comparação entre imunidade adaptativa e imunidade inata, que foi o que a gente viu na aula anterior. Bom, então nós vimos aqui, trabalhamos essa parte aqui na aula anterior, que se refere à resposta imune inata. Nós vimos que ela é uma resposta rápida, que ela depende de receptores invariáveis, que são aqueles reconhecedores de padrões, né? Vimos também que os efetores dessa resposta, ou seja, os fagócitos, por exemplo, eles já são pré-formados. Então, eles não têm uma especificidade, né? Eles já são pré-formados e reconhecem diversos tipos de micro-organismos. E também que não resulta em uma expansão clonal. Então, você tem a ativação desses efetores, você tem a produção até de alguns neutrófilos, por exemplo, na medula óssea, e eles são recrutados para aquele local de infecção, mas não é uma expansão clonal, que a gente vai ver aqui nessa aula, que é o caso da adaptativa. E essa resposta também não possui memória, certo? Então, essas são as principais características da resposta imune inata. E a resposta imune adaptativa, em contraposição, ela já é uma resposta mais lenta, né? Então, ela começa lá de muitas horas até dias após a infecção. E ela depende de receptores altamente variáveis, que a gente vai ver nessa aula. A formação das células efetoras, ela depende do patógeno. Então, você tem, dependendo do tipo de patógeno, você vai ter um efetor característico a esse patógeno. Ela resulta em expansão clonal, a gente vai ver o que é isso. E ela também resulta na formação de memória, que é justamente o objetivo da imunização, né? Então, com a imunização, a gente faz um treinamento da nossa resposta imune adaptativa e ela guarda essa memória para quando tiver novamente um insulto daquele tipo, o nosso organismo conseguir responder de forma mais rápida e efetiva. Bom, a resposta imune adaptativa, ela depende principalmente das células chamadas linfócitos. Então, a gente vai trabalhar nessa aula quem são os linfócitos, onde eles estão, como eles são produzidos, onde são produzidos, o que eles fazem. E aqui nessa imagem, um esquema simplificado da hematopoiese, eu trouxe para vocês aqui, para vocês verem que os linfócitos, eles são derivados de da linhagem linfoblástica, né, em comparação com os eosinófilos, neutrófilos, monócitos, que vão gerar os macrófagos e basófilos, que são originados da linhagem mieloblástica. Então, eles são células diferentes das células que a gente trabalhou na semana passada. Aqui tem uma micrografia de linfócitos, vocês veem que a morfologia deles é bem diferente, assim como representada nesse esquema também, dessas outras células que a gente trabalhou na semana passada. Então, se ele tem uma forma diferente, provavelmente ele funciona bem diferente também. Então, vamos ver como é que é isso? Bom, os linfócitos, eles são produzidos na medula óssea, certo? E eles vão sofrer uma maturação. Então, os linfócitos B são maturados ainda na medula óssea e os linfócitos T são maturados no timo. E eles vão ser ativados nos linfonodos e no baço. Então, aqui nesse esquema, a gente tem a representação desses órgãos e também a representação aqui dos vasos linfáticos, né, compondo o sistema linfático. Então, é importante que a gente entenda como funciona esse sistema e qual é a função dele, para a gente entender um pouquinho também mais sobre os linfócitos. Bom, então qual é a função do sistema linfático? O sistema linfático ele tem duas funções principais. Uma, que é manter a homeostase do volume de fluido no nosso organismo, e a segunda função, que é o transporte de antígenos para os linfonodos. Então, o que acontece no nosso tecido? Então, você tem o sangue chegando nos nossos tecidos por meio dos capilares, né? Então, aqui nos capilares ocorre o extravasamento do plasma, né? Que vai virar esse líquido intersticial aqui que banha as células, levando nutrientes, água, né? Então, esse material, esse líquido que fica aqui nas células, ele precisa ser reabsorvido, porque senão chegaria o sangue aqui, extravasaria esse líquido e a gente ia não ter a volta desse líquido para dentro da corrente sanguínea. Então, esse líquido ele precisa ser absorvido de alguma forma. E ele é absorvido justamente pelos capilares linfáticos.
Então, os capilares linfáticos, eles promovem a absorção desse líquido no tecido e eles vão retornar todo esse líquido para a veia cava, que fica lá perto do coração. Então, dessa forma, a gente consegue recolher todo esse líquido, que agora dentro dos vasos linfáticos a gente vai chamar de linfa, e retornar ele para a corrente sanguínea. Então, pensem que nesse líquido existem substâncias, potencialmente alguns patógenos, que não seria interessante voltarem para a corrente sanguínea e se espalharem pelo corpo todo, sem que a gente identificasse isso. Então, o mecanismo que evoluiu para evitar isso é justamente a presença dos linfonodos. Então, vejam que você tem aqui, por exemplo, um sítio de infecção aqui na mão. Esses patógenos que estão nesse sítio de infecção, eles vão ser absorvidos nessa linfa e eles vão, antes de chegar de volta no sangue, eles vão ser filtrados, digamos assim, pelos linfonodos, tá vendo? Que são essas bolinhas aqui espalhadas pelo corpo. Então, os linfonodos, eles vão propiciar, né, justamente o acúmulo desses antígenos que antes estavam aqui nos tecidos e eles vão ser identificados, então, dentro dos linfonodos pelos linfócitos, e a gente vai ver melhor como que isso vai acontecer. Bom, então falando um pouquinho mais dos linfonodos, né, eles recebem a linfa, então, da área adjacente a eles, e eles são mais de 500 espalhados pelo nosso corpo. Então, aqui a gente tem uma imagem histológica de um linfonodo e a gente observa que ele tem uma região medular e uma região cortical. É nessa região cortical que se encontram os linfócitos B e linfócitos T, e a gente vai ver melhor como que eles, então, são ativados aqui nessa região. Eu trouxe aqui para vocês uma aplicação do fato de que os linfonodos drenam a área adjacente, que é justamente a utilização de corantes para identificar os linfonodos que são os linfonodos sentinela daquela região. Então, qual a função disso? Por exemplo, se a pessoa tem aqui no caso, um melanoma, né? E existe uma desconfiança de que células desse tumor tenham migrado para esses linfonodos adjacentes. Então, é necessário remover esses linfonodos. Só que, como eu acabei de mencionar, são mais de 500 no nosso corpo. Vocês veem que, por exemplo, essa região aqui, né, tanto a virilha quanto a axila, são regiões ricas em linfonodos. Como saber quais são os linfonodos que realmente absorveram a linfa vindo daqui, provavelmente possuem algumas células tumorais? Então, é feita a injeção de uma tinta azul, né, de um corante azul ao redor do tumor, e você tem essa tinta azul, então ela vai ser drenada justamente para os linfonodos que drenam aquela região. E aí você tem, como vocês podem ver aqui nessa foto, o linfonodo ficando azul, porque ele absorveu aquela tinta, e assim você consegue remover os linfonodos com facilidade, sem remover linfonodos, por exemplo, aqui, que também estão adjacentes, mas não estariam recebendo essa linfa. Então, essa é uma aplicação bem interessante desse conhecimento sobre linfonodos. Bom, então vamos falar um pouquinho como que os linfócitos circulam de um linfonodo para o outro. Então, o que acontece a gente tem no nosso organismo muitos linfócitos que reconhecem uma enormidade de estruturas, né, que não são próprias. Então, o que acontece é que esses linfócitos, eles ficam recirculando no nosso corpo, recirculando entre esses 500 linfonodos, para aumentar a chance deles encontrarem algum antígeno que seja específico a eles. Então, por exemplo, como vocês viram na imagem anterior, você tem um linfonodo drenando um local específico do seu corpo. Então, se você tivesse sempre ali, naquele linfonodo, os mesmos linfócitos, seria uma chance menor ainda de que aqueles linfócitos fossem específicos a um potencial patógeno daquela região. Então, a forma como o organismo evoluiu para resolver esse problema é fazendo os linfócitos circularem pelos linfonodos do nosso corpo. E como que isso acontece? Então, como vocês viram, os linfócitos são produzidos na medula óssea, são maturados no timo e eles caem na corrente sanguínea, onde eles então vão chegar por meio das vênulas endoteliais altas nos linfonodos. Então, eles chegam no linfonodo pela circulação sanguínea, certo? E nos linfonodos, então eles ficam ali no linfonodo um tempo, para ver se vai existir algum antígeno ali que ele pode identificar. Caso não, ele vai sair pelo vaso linfático eferente de um linfonodo e vai chegar num outro linfonodo. Então, veja que aqui
é circulação linfática, certo? E aí, de um linfonodo ele vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, até ele chegar na veia cava, onde ele vai retornar para o sangue, certo? E aí, retornando para o sangue, ele vai retornar para os linfonodos por meio dessas vênulas endoteliais altas. Então, dessa forma, você tem a circulação dos linfócitos entre todos os linfonodos do nosso corpo, utilizando tanto a circulação sanguínea quanto a circulação linfática. Bom, mas aquilo ali era no caso de um organismo sem infecção. O que vai acontecer se um organismo estiver com alguma infecção? Então, por exemplo, vamos supor que você teve um corte na mão, e aí o linfonodo que drena aquela região é esse linfonodo aqui, então um linfonodo com antígeno, suponha que seja esse daqui, né? Então, um linfonodo ali da região que está inflamada. E aqui tem um linfonodo de uma região que não está inflamada. Então, aqui estão os nossos linfócitos T circulando normalmente. Os linfócitos que passam pelo linfonodo sem infecção ficam ali um pouco e vão adiante. Seguem, então, pelo sistema linfático para o próximo linfonodo. Quando eles entram no linfonodo em que há um antígeno, né, seja dessa forma por meio dos vasos linfáticos ou vindo diretamente do sangue, eles vão, então, ficar nessa região por mais tempo, porque eles vão sofrer uma apresentação antigênica por essas células apresentadoras representadas aqui, né? E a gente vai ver isso melhor lá na frente. E aqui eles vão então sofrer ativação, vão ativar também linfócitos B, que vão produzir anticorpos, e vai ser feita toda uma ativação aqui nesse linfonodo que vai gerar a resposta imune adaptativa, certo? E os linfócitos que são efetores, eles vão entrar novamente, né, na circulação por meio dos vasos linfáticos, que vão levar toda a linfa de volta para a circulação sanguínea, e do sangue eles vão então poder voltar lá para o sítio de origem onde aconteceu essa infecção. Então vejam que aqui a gente está vendo o tecido onde ocorreu a infecção. Esse tecido aqui então tem aqui os micróbios, né, os micro-organismos. Esses micro-organismos são, então, identificados por exemplo, células dendríticas, que são células apresentadoras. Essas células dendríticas, elas vão entrar na circulação linfática, vão chegar lá no linfonodo, e daí vão ativar esse linfonodo e aqui ativar esses linfócitos que estão circulando aqui e promover, então, toda a resposta imune adaptativa. Então, aqui é um resumão, a gente vai ver em detalhes como que ocorrem todos esses processos agora. Bom, então, os linfonodos são os órgãos em que ocorre o encontro dos linfócitos com os antígenos que são carregados pela linfa ou que são trazidos por células apresentadoras por meio da linfa também. E o que acontece com os antígenos que estão no sangue? Bom, os antígenos que estão no sangue, eles são identificados pelos linfócitos, né, pelas células apresentadoras e pelos linfócitos no baço, né, que é o outro órgão secundário que a gente viu antes. Então, o baço, ele recebe o sangue de todo o organismo e por isso ele permite, então, que seja feito esse rastreamento do sangue, assim como é feito o rastreamento da linfa lá pelos linfonodos. Então, ele promove o encontro dos linfócitos com antígenos que são carreados pelo sangue. E uma outra função do baço também é a degradação de hemácias velhas, né? Então, aqui, a estrutura do baço, ela é um pouco diferente da estrutura do linfonodo, mas não precisamos entrar nesses detalhes aqui, mas só para ressaltar que também temos linfócitos B e linfócitos T e células apresentadoras nesse órgão, que vão fazer um processo semelhante de ativação que a gente vai ver mais à frente, estudando mais detalhadamente no linfonodo, mas lembrando que no baço ocorre um processo semelhante, com a diferença de que o baço vai estar fazendo isso no sangue e os linfonodos na linfa. Bom, e como que as células sabem? Ah, tá, agora eu vou parar aqui nesse linfonodo ou vou seguir para o linfonodo seguinte. Então, como a gente já mencionou na aula passada, tudo no nosso corpo é química, certo? Então, como que uma célula, né, enxerga ou identifica que ela precisa parar naquele linfonodo? Por meio da produção de citocinas que vão dizer isso para essas células. Então, por exemplo, quando você tem uma célula dendrítica vindo pela linfa, trazendo um antígeno, né? Lembra que isso daqui, lá no tecido periférico, onde está acontecendo a infecção, isso aqui já é um resultado da imunidade inata, né? Então, lembre que essa célula dendrítica, ela não tem especificidade para esse micro-organismo, ela reconheceu um pump desse micro-organismo, e isso levou a um movimento pró-inflamatório naquele tecido,
Inclusive, essa célula respondeu já a citocinas pró-inflamatórias e produz citocinas pró-inflamatórias. Então, quando ela chega aqui no linfonodo, são justamente essas citocinas produzidas por essa célula que vão sinalizar para esses linfócitos, né? Aqui, linfócitos T, linfócitos B, que estão circulando entre os linfonodos, opa, esse linfonodo aqui precisa que eu fique aqui mais tempo. Então, você tem essas substâncias químicas, essas quimiocinas, que a gente chama, né, que vão justamente identificar para esses linfócitos que estão circulando que esse linfonodo precisa de uma atenção maior. Então, esses linfócitos, eles vão ficar mais tempo aqui nesse linfonodo por conta dessas quimiocinas, que são os sinalizadores de onde as células devem ficar. E para que isso? Justamente para aumentar a chance de encontro de linfócitos que sejam específicos para esse micro-organismo que foi trazido para cá por essa célula apresentadora. Então, assim, você tem esse linfonodo recebendo e acolhendo, né, acumulando mais linfócitos nesse linfonodo aqui, para que exista uma maior chance desse linfócito encontrar o seu antígeno específico. Bom, então resumindo essa primeira parte da nossa aula, o que acontece quando micro-organismos entram no tecido? Eles são identificados por células apresentadoras ou eles mesmos entram na linfa e por meio da circulação linfática eles vão parar nos linfonodos. Lá nos linfonodos, então ocorre a apresentação desses antígenos para linfócitos T e linfócitos B, que são ativados e por meio do sangue vão poder retornar ao tecido e cumprir as suas funções efetoras lá. Esses linfócitos B e T, eles ficam circulando no corpo e eles entram no linfonodo por meio da corrente sanguínea, né? E de um linfonodo para o outro, eles podem ir também por meio do sistema linfático. Além disso, se a gente tiver antígenos no sangue, né, esse sangue vai ser drenado para o baço e no baço o sangue será analisado pelos linfonodos que lá estão, pelas células apresentadoras que lá estão, e se houver a identificação de um linfócito específico para um micro-organismo aqui no baço, também ele será ativado e por meio da circulação poderá retornar ao sítio de infecção. Então, dessa forma, a gente tem, né, de forma simplificada, como que ocorre a circulação tanto dos antígenos quanto dos linfócitos do tecido periférico onde ocorreu a infecção para os órgãos de ativação e dos órgãos de ativação de volta para o tecido, para que eles cumpram ali suas funções efetoras.